gente tem aqui uma convidada super especial, que também é potiguar, podemos dizer assim? Sim, que também é daqui da região aqui, junto com Raíssa, conterrânea aqui. João Câmara, meu amor. João Câmara. João Câmara, é. E a Raíssa vai poder apresentar melhor ela aqui pra gente. Vamos lá. Geice Araújo é neurocientista com mestrado, doutorado e pós-doutorado em neurociências pela UFRN, pesquisadora visitante na Universidade de Toronto, Canadá, instrutora de Mindfulness pela Universidade Federal de São Paulo e estudante de psicologia. Achou pouco, né? Aí quis agora ser estudante de psicologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quando eu ouço, assim, meu Deus, faz tempo que eu tô nessa jornada acadêmica aí, né? Bastante tempo. Verdade. Prazer estar aqui com vocês, meninas. É um prazer. Você sabe que depois que passa o tempo tem que começar a esconder os cabelos brancos. Estamos no caminho. Eu não tenho esse problema, na verdade. Imagina. Dá Né? pra ver, tá bem curtinho, né? Os brancos estão por baixo. Tá bom. Geice, seja muito bem-vinda. É um prazer poder ter você aqui no nosso podcast. Doutora Mindfulness, né? A gente se conheceu através desse tema, né? Quando a gente fez o nosso evento presencial aqui em Natal e a gente queria alguém que trabalhasse um pouco isso com os fisioterapeutas que estavam vindo. E, coincidentemente, da mesma cidade de Raíssa, João Câmara, a gente acabou tendo um contato contigo. Eu tive um prazer enorme de conhecer, de poder ver uma palestra sua e a gente amou desde o começo. E eu queria que você falasse pra gente da onde que saiu essa ideia do Mindfulness. Aonde que conectou isso com você? Então, senta que lá vem a história. Bom, Mindfulness veio na minha vida por um processo pessoal, né? Então, acho que antes de falar sobre o processo, é importante falar sobre o que é Mindfulness. Eu ia falar isso. Para e primeiro explica o que é. Não, eu vinha no caminho dizendo assim, o que é que eu vou falar? O que é isso, né? O que é Mindfulness? Elas perguntam pra elas, beleza, então, o que é Mindfulness? O que é isso? Então, Mindfulness é um tipo de prática que a gente trabalha a nossa atenção e a nossa regulação emocional. Então, basicamente, a gente usa exercícios para voltar para o momento presente, através de sensações corporais, através de sinais do ambiente. E aí, a gente, a partir dessa prática, consegue estabelecer um estado de consciência mindful, ou um estado de consciência presente. Ou também, em português, seria atenção plena ou consciência plena. A tradução de mindfulness é atenção plena. Atenção plena, exatamente. E aí, aqui no Brasil, ainda é algo que está sendo trabalhado, tanto em termos de pesquisa quanto em prática. Mas fora do país, né, no Canadá, por exemplo, eu fui para lá para estudar mindfulness no doutorado e é impressionante como as pessoas realmente inseriram isso dentro da rotina. Por questões de como é que eu lido com esse caos da vida. Por questões de, nossa, estou muito estressado, estou muito ansiosa. Como é que eu consigo construir recursos para lidar com isso? E aí o Mindfulness vem aí desde 1975 em contextos clínicos, né, quando um cara resolveu fundar esse programa baseado em Mindfulness, voltado principalmente a pessoas que tinham dor crônica, pessoas que tinham condições que ninguém resolvia. E aí ele começou a fazer essas práticas voltado para a redução de estresse. Estresse a gente sabe que é um negócio que todo mundo sofre e o nosso corpo acaba se inflamando demais. E inflamação está aí como fundo de vários tipos de doenças. Então, quando a gente reduz o estresse, a gente acaba prevenindo aí um monte de outras enfermidades. Esse lugar em Toronto que você foi fazer o doutorado, né? Isso, que você fez em isso. Mindfulness. É um centro que faz muita pesquisa de Mindfulness? Sim, eu fui para a Universidade de Toronto, né, o UFT, e lá eu estava no departamento de psicologia, em um laboratório que o professor é um dos maiores referências em Mindfulness do mundo. Entendi. Então, você é físio e você se infiltrou na psicologia. Então, senta que lá vem história. Infiltrada né? você, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Sim. Me formei na UFRN também. E aí, desde a graduação, eu me inseri na neurociências. E aí, na época da graduação, eu trabalhava com célula-tronco neural. Gente, eu estudava como que o cérebro de roedores se desenvolve. Célula-tronco neural, basicamente. E aí, chegou um momento, passei aí 5 anos fazendo isso, tanto na iniciação científica quanto no mestrado. Chegou um momento que eu sentia falta de trabalhar com gente. E aí eu pensei, nossa, não me visualizo nos próximos 10 anos trabalhando com roedores. E aí, cheguei no final do mestrado, naquele limbo de que eu não sei o que eu vou fazer da vida. A fisioterapia, né, na verdade, eu busquei a neurociências pensando em estudar célula-tronco para tratamento de lesão medular, o que nunca aconteceu, no fim das contas.
E a fisioterapia passou pela minha vida como a graduação e também trabalho com Pilates. Então, basicamente, eu trabalhei com Pilates no primeiro ano pós-formada, enquanto eu fazia mestrado. E aí, no final do mestrado, eu fiquei aqui, nossa, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer? Não quero mais fazer isso. E entrei naquela crise existencial que a gente costuma ter. Sempre quando está acabando algum planejamento. Quando está acabando alguma coisa, a gente precisa saber para onde é que a gente vai direcionar a nossa vida. E aí, juntou nesse momento também com uma questão pessoal de estar em um relacionamento que, para mim, foi um relacionamento bastante desafiador. E aí me falaram da história de meditação, que meditação ajudava a controlar emoções. Aí lá vai eu buscar a meditação para controlar emoções, controlar a ansiedade, controlar o ciúme, controlar o controle. Então, veja, controlar o controle. Queria controlar as coisas. Você era muito ansiosa? Eu era, não, super. A pessoa aceleradíssima e sempre pensando no que eu vou fazer amanhã, né? E é isso que a ansiedade traz pra gente. Então, muito acelerada. E com muito medo, não sabia o que ia acontecer da vida. Pô, tô terminando o mestrado, numa área diferente da minha formação, não quero fazer isso, o que eu vou fazer da vida? E aí foi quando eu fui meditar. E aí fui para um centro aqui em Natal, na época, um centro budista. Cheguei lá, descobri que era completamente diferente daquilo que eu pensava. Então, ao invés de ser aquilo que eu estava buscando, eu encontrei o que eu estava precisando. Então, eu busquei algo para controlar, né? Para controlar as minhas emoções, para poder ficar ali, né? Manejando aquilo. E encontrei algo que me deu muita clareza sobre o que eu estava sentindo e o que eu estava vivendo e para onde eu queria ir. Então, a partir disso, eu comecei a observar que eu comecei a ficar menos ansiosa, eu comecei a ficar menos controladora, menos ciumenta, mais presente, conseguia fazer as coisas aqui, né? Não só pensando no que eu vou fazer amanhã, porque é isso que acontece na ansiedade. A gente está aqui, mas não está. Está aqui de corpo presente, mas a cabeça está lá no futuro. Então, eu comecei a observar que isso estava mudando. E aí, eu falei, nossa, que interessante isso, né? E aí, fui buscar entender cientificamente a coisa. Foi quando eu fui fazer a minha formação em Mindfulness em São Paulo. E, no meu doutorado, resolvi estudar isso. Então, eu saí do laboratório, que eu estudava células tronconeurais, e resolvi que eu queria voltar a trabalhar com humanos e estudar meditação. Então, qual é o efeito da meditação no nosso cérebro? E, então, época... Você gostou do efeito em você. Exatamente. Você começou a sentir que você controlava melhor a ansiedade, que você controlava melhor os ciúmes. Você falou, pô, legal isso aqui, quero ser instrutora disso e quero estudar a fundo e cientificamente para entender melhor. Exato. Eu passei por uma transformação e eu queria compreender essa transformação e ensinar essa transformação para as pessoas. Essa ferramenta que, para mim, é tão potente, foi tão potente, continua sendo. E aí, essa coisa do controle, né? Na verdade, eu descobri que eu não posso controlar. Então... eu ia falar até isso, né? Porque aquele dia que a gente estava no café conversando, e Geice falou exatamente isso. Falou assim, não, às vezes as pessoas vêm, eu quero curar minha ansiedade, eu quero curar não sei o quê, eu quero nunca mais ter isso. E aí a gente falou do controle. Isso. Exato. Porque, na verdade, esse controle vem de um fundo de muita insegurança. Então, quando a gente está com muito medo, quando a gente está muito inseguro sobre as nossas próprias decisões ou as nossas próprias capacidades e habilidades ou o que a gente quer fazer e pode fazer, a gente quer segurar tudo e se enrijece e controla. Medo de avião. Medo de avião, por exemplo. E aí o corpo sente isso, né? E aí, enquanto fisioterapeuta, eu comecei também a observar isso no corpo. Então, como que quando a gente está nessa posição querendo controlar as coisas, a gente se enrijece demais. A respiração, ela fica curta, ela não fica ampla, ela fica curtinha e aqui em cima, bem no peito. Então, na meditação, eu comecei a encontrar espaço e comecei a entender que não era pelo controle que as coisas iam mudar. Mas isso foi muito a coisa que foi acontecendo com a prática. Ninguém estava me dizendo, pare de controlar. Porque não é assim, não vou dizer, Raíssa, pare de ter medo de avião, ela vai parar de ter medo de avião. Não vai. A gente vai viajar amanhã. Então. Vamos fazer uma prática aqui de mindfulness. O que você vai usar amanhã, na hora que você entrar no avião. Não, deixa eu voltar um pouquinho. Você falou o porquê que você entrou nesse mundo de mindfulness, né? E quando você fala que você viveu episódios na sua vida que te levaram a procurar essa prática. O que especificamente aconteceu
Porque deve ter muitas pessoas que passam pela mesma coisa, enfim, que precisam de um norte também e que precisam encontrar o que você encontrou, né? Para poder estar be present. Be present. Essa é a nossa piada interna. Tudo assim. Estou be present. Be present, isso. A gente tem que usar algum termo em inglês durante o episódio. É importante. Mindfulness aí. Já tá vendo? Poderia ser só Acho present, isso. não be present. Então, na época, acho que teve esses 2 fatores principais. Um é que eu estava num momento de decisão e isso estava me causando muita ansiedade. Então, eu sabia que não queria mais continuar ali, mas eu tinha medo de sair, porque era um lugar confortável. E eu tinha A decisão do final do mestrado. No final do mestrado. Então, eu tinha construído uma história até ali. E eu já estava já tinha passado no doutorado para estudar a mesma coisa. Entendi. E já estava com tudo certo para ir para fora do país. Então, era algo que eu queria muito. Então, Sim. mas queria muito, mas fazer aquilo não estava me fazendo feliz. Eu queria muito fazer o doutorado, queria muito morar fora, mas aquilo não estava legal, que era o tema, né? Não estava no meu campo de desejo continuar estudando aquilo. Você já ia para o exterior mesmo com outra linha de pesquisa, entendi. E já estava, inclusive, certo, né? Qual era a outra cidade pra gente ver se era melhor? Eu ia para Califórnia. Vai que era melhor? Eu ia para Califórnia, Entendi. Nada mal, né, São Francisco? Não. E aí acabou que tinha muito medo, né? Então, muito medo e muita ansiedade. Além disso, teve um relacionamento que eu estava naquele momento em que eu tinha esse senso de querer controlar e tinha ciúmes, né? E muito insegura dentro de um relacionamento que foi difícil. Então, eu falei, bom, preciso me controlar aqui, controlar esse medo, controlar essa ansiedade, controlar esses ciúmes e vou meditar, porque aí dizem que é isso. E aí foi quando eu descobri que, na verdade, eu teria que soltar, abrir mão de muita coisa. Mas o que é um relacionamento difícil para você? É um relacionamento onde não há espaço para você ser você. Para mim, acho que qualquer relacionamento, seja um relacionamento romântico, um relacionamento de trabalho, um relacionamento de amizade, quando você está muito em função de agradar o outro e se perde de você, isso é um relacionamento difícil. Porque aí, no momento em que a gente se perde da gente, a gente tem o outro como âncora. E quando tem o outro como âncora, isso é um processo de dependência emocional muito forte. Então, acaba que a segurança não está na gente, está no outro. E aí, isso complica a vida aí, né? É, dependência, né? Total. Mas assim, você passou por tudo isso e aí você falou que começou a prática. Isso. Mas como é que foi o começo, essa transição de você estar, entre aspas, na merda e depois... Tava mesmo, né? fundo do poço. É tipo isso. Uhum. E depois você encontrar uma luz no fim de um túnel. Como é que foi essa transição, assim, em detalhes mesmo? Foi difícil? Você pensou em não fazer, depois em desistir ou de boa? Não, assim? foi assim. Tem fases, né? Então, quando você começa, você está num momento difícil da sua vida, de tomar decisão. Ou num momento em que você não sabe nem quem você é e você vai procurar uma prática. Aí a prática vai te mostrar que você está muito perdida na vida. É tipo, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero fazer? Então, você começa a se haver com questões existenciais profundas. Então, se a gente não estiver disponível para isso, não estiver disponível para lidar com isso e para olhar para isso, a meditação ela pode ser totalmente aversiva. Então, você não quer porque você não está pronto, não está disponível para aquilo. No meu caso, eu queria entender o que estava acontecendo e queria viver melhor, porque a ansiedade não estava me ajudando. O senso de controle não estava me ajudando e eu estava realmente muito mal naquele momento. E aí, eu comecei a ver que a minha mente começou a agir diferente. Então, os pensamentos mudaram. A forma como eu observava os pensamentos mudou. E aí, eu falei, nossa, interessante isso aqui. E continuei a praticar. Então, eu comecei a praticar e ao ver esse benefício de ver que eu não estava mais tão ansiosa, não estava mais tão controladora, de ver que eu estava dando espaço para mim, que eu estava conseguindo fazer coisas que eu gostava, que fazia sentido para mim, não apenas para o outro. Isso, para mim, me fortaleceu e fortaleceu a minha prática. E aí, no fim das contas, também foi o combustível que eu precisava para poder sair e tomar a minha decisão. Então, eu falei, não vou mais fazer esse doutorado. Eu vou estudar isso aqui, que é algo que eu gosto mais e faz mais sentido para mim.
Porque eu comecei a ver que aquilo também tinha muitas potencialidades no campo de trabalho, para além da pesquisa, né? Então, comecei a ver como o meu corpo mudou, comecei a ver como a minha atenção, minha concentração mudou. E aí mudei projeto, mudei de laboratório. Foi fácil entrar num outro laboratório? Como eu já tinha feito o processo seletivo do doutorado, eu só mudei de orientação. Né? Então, eu estava no mesmo instituto. A linha mudando de orientador. Isso. E aí, tinha a possibilidade de trabalhar com fibromialgia na época. E aí, por ser fisioterapeuta, também foi conveniente, né? De trabalhar com dor e meditação. No fim das contas, eu mudei de projeto, porque é isso, a gente não controla nada, né? No fim das contas, tive que mudar por questões de logística. E aí, mudei e acabei estudando pessoas saudáveis mesmo, só em relação à ansiedade, em relação a bem-estar. Né? Estudantes universitários, depois de 3 dias de prática de meditação. A boa notícia é que muda muita coisa. Cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Seu orientador era psicólogo ou fisioterapeuta? A minha orientadora era médica. Dos dois. Eu aceito vocês, meus filhos. Era médica. E ela era especialista em fibromialgia e na parte de resposta ao estresse. E aí eu acabei puxando o meu doutorado para esse lado. Né? Então, trouxe o que eu queria estudar, que era o mindfulness, que era a meditação, com um grupo que estava estudando fibromialgia e a resposta ao estresse. E aí a gente construiu um trabalho super bonito, que teve um braço aqui e um braço lá em Toronto, quando eu fui para lá fazer o sanduíche, que eu também fiz um ensaio clínico, né? Isso que você está falando, gente, é muito legal, porque assim, a gente vai ver vários físicos, profissionais da saúde, que às vezes pensam em fazer um mestrado e doutorado, mas eles acham que eles têm que entrar em qualquer linha de pesquisa. Sabe aquela história de que, tipo assim, eu tenho que fazer por título, porque senão eu não vou conseguir fazer em lugar nenhum. E eu lembro que quando eu fiz o meu também, que eu entrei em 2015, eu ouvia muito isso. E eu tive a possibilidade de fazer, né? Eu era concursada da UFMT, eu tinha a possibilidade de fazer na UFMT em Cuiabá, que tinha ali o de medicina também, e tinha qualquer linha de pesquisa ali que eu poderia entrar. Mas não era o que eu queria. Eu queria fazer em fisioterapia, eu queria fazer em ciências da reabilitação. Então, eu fui atrás de estudar o que eu tinha interesse em realmente estudar, conhecer, ir lá, pesquisar. Isso faz muita diferença, porque a sua motivação para estar dentro de um doutorado, de um mestrado, querendo realmente descobrir a resposta clínica ali, é totalmente diferente. Só que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que fazer o projeto, talvez do zero, né? No meu eu fiz do zero, mas não sei se no teu já tinha linha de pesquisa ali. Mas ir atrás, realmente fazer, ver se é viável, convencer o orientador que você quer fazer aquilo. Mas eu acho super viável, realmente, quando a pessoa quer estudar aquilo que lá no coração dela vibra e fala, nossa, eu quero estudar sobre isso. Essa é a minha linha de pesquisa. Então, eu acho isso muito legal. Total. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é, se tem desejo, tem caminho. Então, é preciso ter desejo, ter vontade de fazer alguma coisa, seja na pesquisa, seja no empreendedorismo, seja na vida, no relacionamento. É tudo. É tudo. Tem que ter desejo, tem que ter vontade. Fazer por fazer, fazer por um título, pode ser extremamente desgastante para nós enquanto seres humanos mesmo. Porque a gente acha que pesquisa é algo que você faz em pouco tempo, mas, gente, é uma vida investida aquilo ali. É muito tempo. Então, na iniciação e no mestrado, eu acabei entrando por isso. Eu queria pesquisar e tem o Instituto, na época o Instituto tinha acabado de começar aqui, o Instituto de Neurociências, aqui em Natal. E eu entrei, não era para estudar o que eu queria estudar, que era células-tronco para lesão medular, mas era células-tronco de alguma forma. E fiquei por algum tempo. Mas aí chega um momento que começa a vir aquela angústia de, nossa, eu queria fazer outra coisa, isso não está alinhado com o que eu queria fazer. E aí foi quando houve essa mudança, né? E a meditação entrou por aí, né? Tanto por essas questões pessoais e que virou profissional e que hoje virou praticamente minha vida, né? Hoje eu trabalho com mindfulness de várias formas e é realmente uma ferramenta extremamente potente para as pessoas que estão disponíveis para isso. Né? Então, tem que ter desejo. Se tem desejo, tem caminho. Se a gente for pensar, uma pessoa, ela tem que parar um momento do dia, durante um tempo, para, sei lá, fechar os olhos, respirar, não pensar em nada, dentro da teoria do mindfulness, ela teria que fazer isso todo dia? Não, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que a gente não vai conseguir ficar sem pensar em nada. Não, mas tipo, né? Não, o exercício ali diário... Existem várias formas de fazer. Existe a forma de você parar e dedicar um tempo, de, sei lá, 5, 10 minutos para fazer uma prática.
E aí você escolhe para onde você vai direcionar a sua atenção. Pode ser, por exemplo, para a respiração. Ou você pode fazer isso enquanto você faz as atividades do dia a dia. Por exemplo, alimentação, por exemplo, atividade física. Agora? Pode. Isso é mindful talking. Pode fazer. Pode, porque no fim, é na vida que se medita. Não é apenas quando você senta, fecha os olhos e vai ficar ali tentando focar em alguma coisa. Tá, mas como assim agora? Como que eu poderia estar, conversando com você e... Quando a gente está conversando, a gente vai se afetando. Então, à medida que a gente olha o outro, a gente sente também a presença do outro. Sente o corpo. Você está atento, está com a escuta ativa ali ao que o outro está dizendo. Não está pensando. De conexão. É uma questão de conexão, de presença. De não deixar a minha cabeça pensar no que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Ou no que você vai responder quando eu acabar de falar. Sim. Não ficar pensando no roteiro, não. É ouvir realmente o que você está me falando agora e me conectar contigo agora. É difícil, hein? É difícil. É treino. É super difícil. A gente não é treinado para isso. Quando a gente é pequeno, o que as pessoas perguntam? O que você quer ser quando crescer? Tá sempre pensando no futuro. Quando você terminar de fazer isso, você vai fazer o quê? E amanhã você vai fazer o quê? É sempre lá num outro momento que não é o agora. E o agora e o momento presente acabou virando um até pecado. Ou, enfim, não pode estar aqui. Você tem que estar pensando sempre lá na frente. E a gente começa a se angustiar, a ficar mal pelos momentos de descanso. Não se permite nem descansar, porque parece que é errado, já que eu deveria estar sempre pensando e fazendo alguma coisa. Então, a gente existe hoje no mundo num modo fazer. Estou fazendo, pensando. Se eu não estou fazendo fisicamente, eu estou pensando no fazer. Isso desgasta pra caramba. Pra caramba. E aí, o mindfulness entra... tanto em práticas, quando a gente senta, ou a gente deita, fecha os olhos, ou não fecha os olhos, que também não precisa fechar os olhos para fazer, como nas relações que a gente tem com o alimento, com a pessoa que está com a gente, com uma conversa, né? De você estar num ambiente, você sentir cheiro do ambiente, de você ouvir o ambiente, de você estar realmente aqui, ao invés de você estar visitando, por exemplo, uma cidade, estar de férias na cidade, está preocupado em cumprir um cronograma para visitar todos os pontos turísticos. E você perde a oportunidade de se sentir nesse lugar. Então, isso afeta diretamente o quê? Memória. Ô, Geice, a questão, por exemplo, eu estou visitando um ponto turístico. Eu estou tirando foto do lugar. Mas eu não estou em conexão com o lugar. Não tá? É muito louco isso, né? Porque assim, a gente... Contrata um social media. não, por exemplo, você tá num ponto turístico mesmo. Você quer tirar foto, mas ali um pôr do sol lindo pra caramba, mas você não vive aquilo. Não vive. É sempre fazendo stories. Exatamente. Né? É muito louco. Você pergunta e não presta atenção na resposta do outro. Já fica pensando em outra coisa. A pessoa pergunta, é crédito ou débito hoje? Aí você fala, crédito. Aí você pergunta, é débito? É isso. Sabe? Você não perguntou agora, né? Exato, não é tipo isso. Exato, exatamente isso. E aí o que acontece? A gente transfere a responsabilidade de memória e de vivência para o celular. Aí a gente tem foto, a gente tem vídeo. Mas você não sabe como você se afetou, o que você sentiu a estar diante daquele pôr do sol. Então a gente perde a possibilidade de viver. Exato. Porque a vivência não vai estar na foto. O sentimento não está ali. Está no que você experimentou ao estar ali. A grande questão, muitas vezes, e vocês que estão ouvindo aqui agora provavelmente vão lembrar de uma viagem que talvez vocês não tenham muitas memórias sobre os lugares que vocês foram. Porque você estava preocupado com tirar foto, com cumprir um cronograma. Agora, a partir de hoje, a partir de ouvir esse podcast, vocês vão lembrar de Geice falando isso. Quando estiver no lugar, esteja no lugar. Be present. Be present. Esteja no lugar. Sinta o lugar. Perceba como está o corpo no lugar. O que você sente aí? Nossa, olha esse laranja desse céu como tá. Meu Deus, eu sinto uma alegria, sinto meu corpo vibrar com isso. Provavelmente, 1 ano depois, você vai conseguir acessar esse sentimento quando você lembrar, porque a sua memória, ela estava ali, não está no celular. Entende? Então, é muito sobre a gente fazer escolher de estar presente aqui agora. Tá, mas vamos lá. Eu tenho uma agenda para cumprir. Claro. Então, assim, quando eu penso em planejamento, como que eu consigo, ao mesmo tempo, estar presente sem ficar pensando no que eu tenho que cumprir amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã? A resposta está exatamente na pergunta, com planejamento. Então, você tem um planejamento, você planejou anteriormente.
sei lá, uma semana antes, no dia anterior, você planejou o seu dia de hoje. E aí, você está aqui, daqui a pouco, daqui 1 hora, você vai ter que ter outro compromisso. Mas isso já está planejado, isso já está previsto. E enquanto você está aqui, não precisa estar pensando no que vai vir daqui a pouco. A grande questão é que a gente tem esse modo de tentar sobreviver e estar pronto para os imprevistos. E aí a gente pensa no depois, porque se tudo der errado, eu estou pronta, porque eu já passei todas as possibilidades de dar errado na minha cabeça. Do trânsito, do carro quebrar, o que eu vou fazer se a pessoa falar isso. Então, esse modo futuro é o que está acabando com a nossa possibilidade de vivência das intensidades no momento presente. Então, é planejar. Não é que a gente não vá pensar no futuro, a gente pensa, mas não toda hora. Eu penso, o que eu vou fazer nesse ano? Esse ano eu tenho um planejamento, tenho metas, tenho objetivos. Eu preciso estar pensando nesses objetivos o tempo todo? Não. Como é que eu aproveito o processo? Não é só sobre o objetivo e chegar nesse objetivo. É sobre viver o caminho. Como eu estou vivendo isso? Porque senão você não lembra. É a mesma coisa de estar num lugar, numa cidade, e você não está preocupado em tirar foto ao invés de viver aquilo ali. Daqui a pouco você chega no seu objetivo, você já está pensando num próximo. Sim. Pensa no lugar que eu não estou be present, é dirigindo. Nossa. Eu tô indo para um lugar. Nossa Senhora. Eu tô indo. Eu tô pensando em outra coisa. De repente eu erro o caminho. Nós vamos para o beach tênis 3 vezes na semana. Segunda, terça e quarta. É o mesmo caminho, no mesmo horário. Ela passa direto. Aí ela fala, quando passa, é o caminho 1 ou 2 que você queria. Eu inventei, sempre então, esse. o caminho 2 agora. Quando ela erra, é o caminho 2 e o outro caminho é 1. Mas sempre, ela nunca tá presente, assim, é impressionante. Ela sempre tá... Eu coloco o GPS, eu vou falando, mas ela sempre passa. É impressionante. Mas, ligou o piloto automático. Total. Quando eu entro no carro, começo a dirigir, tipo, coisas do trânsito eu vejo. Mas aonde eu estou indo, qual o caminho, não. Perigoso isso aí, viu? Perigoso. Não, a gente tava saindo do shopping hoje. Eu tô chegando ou tô saindo? Eu disse, como assim? Foi, sabe? Ô, Valquíria, vamos fazer o curso Be Present, por favor? Você chega lá no Mido e aí tem as faixinhas azul. Já me sai essa aqui, é uma faixinha azul, eu sei. Mas será que eu vou subir a rampa ou vou descer? Eu disse, não, a gente tá saindo do shopping, tem que ser, né? Mas assim, seria interessante então a gente criar, por exemplo, rituais durante o dia para que isso vire como um hábito. Por exemplo, toda noite eu vou largar o celular 8 horas da noite e vou ficar de boa lendo ou pensando só naquilo, por exemplo. Estar presente ali. Eu acho mais justo. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu não sei se criando rituais, aí depois a gente consegue ir melhorando dando outros passos. A formação de hábito se dá por associação de coisas que você faz, né? Então, quando você cria um ritual, você tem uma rotina, seu cérebro vai entender que naquele horário, após fazer tal coisa e antes de fazer outra coisa, você tem uma atividade. Sempre quando eu vou ensinar alguém a começar a meditar, eu falo, gente, coloca junto a prática de meditação, coloca junto com algo que você já faz e que é tranquilo de fazer, que é automático. Porque fica mais fácil você associar e transformar a meditação, que não é um hábito, em um hábito. Então, ter rotina, ter ritual, pode ajudar. A questão é não automatizar também isso. Porque, comecei a meditar sempre antes do café da manhã. Eu faço isso, né? Eu medito sempre de manhã, antes ou depois do café. Se eu estou fazendo isso no automático, qual a intenção que está por trás da minha prática? Simplesmente dar um check e dizer que eu meditei hoje? Para quê? Mas cientificamente vale? O que eu estou querendo provar? Não vale. Não, é uma pergunta assim, realmente cientificamente você desligar o teu cérebro é válido ou não? Aí a questão é, quando a gente está no automático, não está desligado. Sim. Tá fazendo alguma coisa ali. É igual o computador quando está no repouso. Você não desliga o computador, você só fechou a tela. Mas ele não está desligado. Ele tá rodando alguma coisa ali. É melhor do que nada. Tô quase... Ela tá querendo uma resposta para ficar tranquila. Eu tô realmente tentando... É melhor do que nada. Eu entendi o que você falou, mas... Mas, ao invés de ficar 20 minutos nisso, sim, no automático, lá de olho fechado, pensando tudo que vai fazer, achando que tá meditando. Sim, entendi. Eu prefiro que a pessoa fique 5 minutos em presença. Porque não é tempo. É qualidade, né? Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você está investindo ali naquela atividade. Então, quando vira automático, até a meditação no automático, qual é a intenção da prática, né? E aí é uma coisa que sustenta muito a gente, quando a gente está fazendo uma prática como essa, né? Qual é a intenção? Por que eu estou fazendo isso? Então, quando eu comecei,
Eu queria ser menos controladora, eu queria ser menos ansiosa, né? Eu queria até ser mais produtiva também. Apesar de que produtividade nunca foi uma questão, porque eu era muito ansiosa e fazia muita coisa. E aí, a intenção, depois que eu descobri que não era sob controle, mudou. A minha intenção era compreender a minha cabeça, a minha mente, não controlar. Então, eu saí do controle e passei para a compreensão. E aí, aí foi outra dimensão de experiência. Eu comecei a ver como a cabeça da gente é muito doida. Muito doida. E comecei a ver como ela também é muito potente. Como ela pode fazer coisas incríveis. Inclusive, nos contar histórias que não existem e que a gente faz isso o tempo todo. E o nosso corpo sofre com isso. Mas a gente é capaz de sair dessas histórias. Então, quando eu tenho medo de avião e vou entrar no avião... e começo a contar histórias que esse avião vai cair, vai ter uma turbulência, e eu começo o coração a acelerar, a respirar rápido. Quando a gente está presente, a gente percebe que isso está acontecendo e é capaz de voltar para o agora. Volta para o agora, vê onde você está, sai desse modo narrativo de contando histórias catastróficas, aí que essa tragédia vai acontecer. Se a gente não percebe nem que a gente entra nisso, como é que a gente vai sair? Tá, mas vou dar meu exemplo. Já falei para você, mas vou explanar para as pessoas, né? Por exemplo, eu penso muito isso. Eu tenho muito medo de avião, né? Então, por exemplo, vou falar um exemplo da Val. A Val vai viajar, eu fico pensando em inúmeras coisas. Vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Não é porque eu quero, obviamente. Senão eu escolheria outra forma. Mas o que é que eu posso fazer nesse momento, uma forma prática do mindfulness, né? Da meditação, enfim, para tentar controlar isso. Eu tô lá, no meu pensamento meio loucão, e pensando que vai acontecer um monte de coisa. O que é que eu posso fazer naquele momento para desacelerar um pouco? Uma das coisas que você pode fazer é voltar para o corpo, no sentido de sentir, por exemplo, o seu pé em contato com o solo, seu quadril com o assento onde você está, cheiro do ambiente. Então, voltar para o que está aqui, né? Nesse momento, porque o corpo ele não está em nenhum outro canto. Ele pode guardar várias coisas do passado, mas ele não está lá, ele está aqui. Então, uma das formas de lidar com isso é voltando através do corpo para o momento presente. Porém, não é milagre, tem que fazer antes. Não é só durante, porque Val está viajando ou porque você está entrando no avião, que aí, naquele momento, você vai usar a pílula do mindfulness para ficar presente e não ter ansiedade. Não, é treino. É antes, porque você vai treinando a sua mente a se comportar de forma diferente e ensinando o seu corpo que está tudo bem. Porque, da mesma forma como toda vez que você entra nesses pensamentos de que alguma coisa vai acontecer com ela ou alguma coisa vai acontecer com você, o seu corpo entende que está acontecendo. Então, ele entra num estado de luta ou fuga. Tá aí estresse absoluto. E isso acaba fazendo com que haja mais pensamentos. E aí é uma loucura. Às vezes a galera se dopa para poder viajar. Porque não sabe lidar com esses pensamentos. Então, a questão é, trabalha antes, é treino. Ninguém vai para uma maratona sem treinar. Se for, vai se lascar todo. Não vai conseguir fazer 21 e se conseguir, vai se machucar todo. Vou te contar a maior. Inventou agora o que quer fazer? Meia maratona. A meia maratona. Eu tô nessa também. Vamos fazer, minha filha. Daqui 3 meses. Vamos lá, vamos fazer. Vamos juntos. Vamos fazer. Lá. Inclusive, vai ter um em setembro aí. Inclusive, estamos inscritos. É essa mesmo. É dia aí. 17. Você sabe quando a gente assume um compromisso público? Eu não assumi nada. Justo, a possibilidade da gente conseguir cumprir é maior do que quando a gente não... meio-dia, compromisso público. É, né? Tá certo. Raíssa vai correr uma meia maratona em setembro de 2022. Meia maratona não, minha gente. Eu queria ir no evento da meia maratona nos 5K. Vamos 10. Dá pra treinar pra 10. Ela falou assim, é legal, o povo chega lá feliz, tem uma música, come uma fruta, tira uma foto, dá uma andadinha. Ela tá querendo a experiência. É o networking. Exatamente. Pode ser o início de uma história. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Tudo começou aqui. Exatamente. Então, treinam. Entendeu? Ninguém vai para meia maratona ou para uma maratona sem treinar. Da mesma forma, quer controlar a ansiedade ou lidar com a ansiedade, treina antes. Porque o que é que eu faço, geralmente? Aconteceu a situação da Val viajar. E eu ficar pensando nisso. Eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou tomar banho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para eu tentar... Mas sua cabeça sai desse pensamento? Então,
por pouco tempo. Então, eu tenho que fazer várias coisas, entendeu? Para ela não ficar pensando. Mas aí seria uma pílula diária de mindfulness, né? Exatamente. Então, é estar presente, be present todo dia. Porque o que a gente faz quando a gente está ansioso? A gente tenta evitar a ansiedade. Como é que eu evito a ansiedade? Fazendo coisa. Ou comendo doce. E aí, a gente vai pro doce, porque o doce ativa toda uma regiões relacionadas ao sistema de recompensa. A gente se sente um pouquinho melhor, sente aquele gostosinho que passa. Daqui a pouco você vai de novo pro doce. Ou pra gordura. Gordura também dá bom. E aí, só que isso vai entrando num ciclo. E à medida que você repete, vai virando um hábito. O que você está ensinando para sua mente e para o seu corpo, né? Você está ensinando que, diante de um momento de ansiedade, a forma de sofrer menos é fazer coisa, começa. Exato. E repete, e repete, e repete. O mindfulness vem para o sentido contrário. Diante da ansiedade, vem para o não fazer. Então, isso é assustador demais para as pessoas que tendem a ter um senso de controle muito grande, como eu estava, ainda tenho, mas era muito pior. Não fazer, não faça. Não faça. Vem da raiva, não faça nada. Não coma. Observe. Tá vindo a vontade do doce, ao invés de não comer aquele doce que é super cheio de açúcar e tal, come alguma coisa com adoçante. Uma coisa mais saudável, uma fruta. Vai substituindo, vai fazendo negociação. O negócio é negociar, porque não é que a gente vai se colocar em sofrimento. Sofrimento a gente já tá, né, minha gente? Tá falando aqui o tempo todo. Sim. Mas é escolher como eu vou reagir diante desse sofrimento. Se eu não estou presente, eu vou reagir de forma automática. E o automático envolve esses comportamentos que geralmente vão se repetindo de fazer, porque estar presente dói. É ansiogênico. Não quero olhar para isso. E aí, a meditação vem com uma possibilidade da gente olhar para isso de forma um pouquinho mais carinhosa. É porque às vezes a gente olha pra meditação assim, cara, eu sou muito acelerada, né? Eu não vou conseguir, Mas tipo... é por isso que assim, eu medito. eu não vou conseguir ficar parada, pensando, mas como você diz, cara, não precisa você ficar parada, fechar o olho, fazer... Então, assim, aí já abre mais portas, entendeu? Eu disse, cara, não é tão ruim quanto eu imaginava. Não é, inclusive entendeu? A corrida é uma puta prática meditativa. Por quê? Porque você precisa estar concentrado ali. Sim. Né? Controlando a sua respiração, percebendo o seu corpo. E aquilo ali, pelo menos a longas distâncias, é muita cabeça. O corpo é importante, claro. Você está com o corpo preparado para correr 10K, 15K, 21. Mas é a tua cabeça que vai comandar muita coisa. Então, é uma prática de meditação ativa. Então, se eu for falar de meditação, o que é meditar? Meditar é eu me tornar familiar com o que está presente aqui agora. Pode ser um desconforto, pode ser uma ansiedade, pode ser a respiração que está ofegante por conta da corrida. Mas eu resolvo sempre voltar para o agora. Então, a corrida é uma forma de meditação também. Entendi. Vamos meditar correndo. Bora. Você falou aquela história hoje do chocolate que você comia quando era criança, que era pura gordura. Qual era? Cara, não precisa falar. A gente vai conhecer. Eu acho que não conhece Fofão. Fofão, eu ia chutar Fofão. Sério? Eu ia chutar Fofão. Eu falava que Total. eu ia comprar um saco, assim, de Fofão. Era assim, que negócio é esse? É muito ruim. Ele era muito ruim, mas eu gostava Mas muito você dele. gostava. Já era, Gostava. tu viu o cérebro dela desde aquela época? Já era ansiosa desde aquela época. Meu Deus. Ô, gente, outro dia você postou lá nos stories essa tua rotina de quando você acorda. Qual é a sua rotina? Então, eu acordo e eu gosto de acordar devagar. Então, quando eu tenho alguma coisa de manhã, eu prefiro colocar mais pro meio, pro final da manhã, do que do início. Porque, enfim, rotinas. Eu também não sou uma pessoa que acorda muito cedo. Tô tentando jogar beach tennis com ela, mas não tô conseguindo. certo. Faz muito tempo, viu? cedo. Mas, acordo e aí eu vou tomar café e faço minha prática de meditação. Essa prática de meditação, ela pode ser antes ou depois de café. Geralmente eu faço depois. Por quê? Porque eu fiz essa associação com algo que eu geralmente faço, que é tomar café da manhã. O café é associado com a meditação. Os dois estão juntos ali. Os dois estão juntos. E depois disso, eu tenho a escrita. Então, a escrita que é, ou eu escrevo sobre a minha prática, ou eu escrevo o que eu estou sentindo naquele momento. Né? Então, a escrita terapêutica, journaling, morning pages, vários temas em inglês aqui, para poder... Vamos lá. A meditação é quanto tempo que você faz? Depende. Você tem um tempo assim, não? Depende do dia, né? Você põe um despertador ou não? Eu tenho um aplicativo que aí, inclusive, super recomendo que vocês tenham algo que lembrem do tempo, pra gente não se preocupar com o tempo. Com o tempo, Não precisa se preocupar com o tempo.
E aí, coloca lá um timerzinho que rola. Geralmente, eu faço 24, 30 minutos. Sim. Pelo menos 24. Nos meus melhores dias, eu vou para 45. Senão, eu fico ali nos 30, 24. E é algo que é impressionante como muda completamente a qualidade do meu dia. Então, se eu não faço isso, eu fico muito mais acelerada durante o dia, mais reativa e menos concentrada. Quando eu faço, meu dia tá caindo o mundo e eu consigo ficar de boas caindo o mundo. Vamos resolver aqui? Então, eu fico centrada. Inclusive, tem prática chamada centramento, que é você voltar para o centro. E você lidar com tudo isso que está acontecendo sem perder a linha. Então, a meditação tem esse lugar também para mim, de conseguir... É um recurso que eu consigo me estruturar diante de tanta coisa que a gente resolve durante o dia. Então, toma café... meditação, escreve um pouquinho, nem que seja só, tipo, a meditação foi muito ruim hoje, meu Deus. Muitos pensamentos, estou estressado, estou com raiva. Ou, tipo, sentir paz, meu corpo está tranquilo. E fica muito mais fácil a gente lidar com as emoções durante o dia quando a gente sabe como a gente está se sentindo. O problema é que a gente não para observar como é que a gente está se sentindo. Mas a escrita tem uma relação com a meditação. Tem relação Faz com a parte. meditação. Tipo, meditei e agora vou anotar, tipo, as sensações que eu tive, Tem relação, na maior parte das vezes. Quando eu não faço a meditação, eu tento ainda manter esse hábito de escrita para ver como é que eu estou do dia. Isso é um processo muito utilizado por artistas. Pessoas que... o sonho de ser artista. Meu Deus. O sonho de ser artista. Muitas pessoas trabalham com processo criativo, né? Escritores, compositores, que é uma forma de você... Eles chamam de download mental. Você tirar da sua cabeça aquilo que está ocupando espaço, colocar no papel, e aí sim você vai fazer as suas coisas do dia. Então, para quem está ouvindo aqui, que está também com esse problema de criatividade e também de dificuldade de entender as próprias emoções, coloca no papel, mesmo que não saiba nomear as emoções, mas o que é isso? É um aperto no peito, é uma barriga que está, sei lá, queimando. Pode ser gastrite ou pode ser ansiedade, mas é um peso no ombro, ou tipo, eu acordei e lembrei de tal coisa. Então, é importante fazer registro, porque é uma forma de tornar concreto aquilo que está na nossa cabeça. E aí faz esse download mental num papel que fica mais fácil lidar com outras coisas durante o dia. Entendi. Teve um dia que ela postou isso daí, aí ela, não, porque, não sei como o nome que você chamou, rotina matinal, alguma coisa assim. Não, porque isso, porque eu acordo, porque eu medito, porque eu escrevo, porque não sei o quê. Aí eu falei assim, eu acordo e vou pro surf. E vou lá e tomo caldo e volto feliz da vida. E é a tua estratégia. E tá tudo bem, né? Eu acho que, assim, a gente precisa entender... E aí volta naquela questão do porquê eu comecei a meditar. O que a gente gosta de fazer? Isso daí dá espaço para aquilo que a gente gosta de fazer. Então, acordar cedo e ir pro surf, ótimo, para quem gosta. Gente, acordar cedo, eu já fico com preguiça. Preciso do meu tempo. Quando ela tá lá, ela só pensa na onda e fazer aquilo. Ali eu tenho que estar be present. Total. É super prática meditativa surfar. Tem. E tem toda uma questão, se você for refletir. Se você for refletir sobre, tem o medo, tem a superação, tem a questão de... Pronto, a única vez que eu surfei na vida, fui fazer uma vivência lá em Baía Formosa ano passado, e uma das práticas da vivência era o surf. E depois a gente foi conversar sobre isso. Mas aí eu fui surfar. E eu lembro que na minha experiência surfando, eu percebi que, mais uma vez, não era sob controle. Se você tentar controlar demais, você cai. Não tem como. Você cai. Você precisa estar ali junto com aquele movimento e você fluir junto. Tem um cara... que o nome dele acho que é Mike Cohen, talvez seja isso. Ele é um musicista canadense. E ele fala uma frase assim, se você não se tornar o mar, você vai ficar enjoado todos os dias. Quando você vai surfar, você e o mar é como se fosse uma coisa só. Então, você entra em conexão com aquilo e você tem que deixar seu corpo ir. Se você se enrijecer, não vai dar bom, não. Você leva caldo, cai e não vai ser legal. E pode se lesionar. Então, o surf, talvez agora você vai surfar de forma diferente. Quando for surfar, você vai ver como que é necessário você abrir mão da rigidez e desse controle excessivo. Tem que ter um mínimo de controle, óbvio, mas um controle excessivo para poder estar ali surfando e fluindo com a onda, né? E aí, depois, quando você consegue ficar muito tempo, né, de pé, é uma sensação de superação. Cara, desbloqueei uma nova habilidade aqui. De ideia que eu conseguia fazer isso.
né? E estar em contato com a água, com o mar também já traz isso de menos ansiedade, já ajuda também a se conectar consigo. Com certeza, dá muito medo. Até falava pra Raíssa, quando você vai na primeira aula, o cara te coloca numa prancha grande, que eles chamam de long, é só você levantar, você fica em pé, não tem erro, entendeu? A prancha, ele tá ali, a onda veio, ele te empurra, você só tem que levantar, e ele te ensina como levanta. Então é muito fácil, você sai dali com uma sensação, pô, faça esse negócio. Aí você começa a levantar, ele já te troca de prancha, ele já te põe numa prancha mais instável, que se torna bem mais difícil. Então, assim, o grande medo que hoje eu passo ali, na hora que eu estou indo, quando eu olho para baixo, eu acho que a prancha vai embicar. E aí é muito perigoso, porque ela pode pular, cair em cima de mim, bater em outra pessoa. Então, assim, eu tenho que olhar para frente, e é muito difícil, porque você tem que controlar o seu medo de falar assim, não, será que vai? Será que vai? Olhar para frente e deixar o negócio ir, realmente se sentir realizado em cima daquilo ali. E como é que a gente traz isso para a vida? Pro dia a dia, você fala? Aí entra essa questão de, tipo assim, eu não controlo. Eu não controlo a onda que tá vindo. Eu tenho que conseguir pegar o timing dela. Na verdade, existe a remada antes, que é hard. Tipo assim, eu tô remando, a onda tá se formando, ela tá me puxando, mas eu tenho que conseguir ganhar dela. Ou seja, eu não posso desistir. Tem que remar. Na hora que a onda começa a me levar, aí eu tenho que estar pronta pra deixar realmente ela ir guiando, mas eu vou ali curtindo em cima dela. Você tem que confiar, né? Total Confiança. E confiar em mim? Sim, confiar. Muito. Confiar em você, confiar no professor também, porque ali é ele, por enquanto eu tô na fase que é ele que fala, essa onda você vai, essa você não vai. Mas enquanto você não tem o instinto e o feeling, né? Você não conhece aquele... Não, eu conheço o mar ainda. Não sei olhar uma onda e falar, essa eu posso ir, eu não posso. E quando você fala de se eu olhar para baixo, eu caio, eu tenho que olhar para frente. Total. Quando a gente traz isso pro nosso dia a dia também, quando a gente traz isso pra vida, né? É isso, a gente tá olhando para frente, mas não é que você tá lá no futuro. Você tá olhando para frente, mas você tá super presente ali, senão você cai. E aí a gente conecta isso da meditação e do Be Present. Olha aí, fazendo aqui os laços. Da gente poder... Eu sei o que tá lá na minha frente, ou não, né? Dependendo aí. Mas eu tenho um olhar para frente, eu tenho um planejamento, mas eu tô aqui presente e eu tô nesse corpo e confiando em você, tá confiando nos processos que estão acontecendo. Então, eu vejo que a meditação, a gente consegue fazer isso, né? Da sua pergunta sobre como que a gente pratica isso. Pratica surfando, pratica se alimentando, pratica vivendo, né? Se medita na vida. Então, quando a gente começa a entender que é esse o processo, aí a gente começa a saber o que é confiar. Confiar em si, porque grande parte dos nossos medos surgem da insegurança, da ausência de confiança, da falta de confiança que a gente tem, seja no nosso corpo, das habilidades que a gente tem com o corpo, seja na nossa mente. E confiar também nos processos que estão acontecendo, né? Então, é muito sobre a gente estar presente aqui agora, ancorado nessa confiança, mas eu sei que não é tão fácil, simples de acessar. É preciso treino. E treinar. Não adianta ir uma aula, né, Raíssa Mariana? Não adianta. Uma aula do surf não adianta. Eu fui, uma aula. Já contei essa história, não vou contar de novo, não, porque aí vai virar um stand-up esse negócio, não dá certo. Exatamente, uma aula não adianta mais. Mas eu desisti. Engraçado que eu tinha uns stories seus, né? Eu disse, cara, você tem a sua rotina. Mas a sua rotina, às vezes, é interrompida por uma obra. Você lembra? Meu Deus do céu, meus vizinhos amam fazer obra. E foi tempo, hein? Foi quantos dias aquele ali? Foi um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho praticando. Era uma batida todos os dias. Mas você conseguia? Muito mindfulness. Muito Você mindfulness. conseguia? Não, eu meditava antes dele começar, né? Então, 8 da manhã ele começava a bater. Aí, quando ele batia, você perdia. Tudo que você tinha feito... Não, aí eu já tinha praticado antes. Às vezes entra... Então, esse final de semana eu fui fazer uma vivência que, na hora que eu comecei a fazer a prática, guiar a prática, tinha uns 20 cachorros latindo loucamente. Tinha uma pessoa conversando sobre várias coisas. E aí... Naquele momento, eu confiei no processo e depois, quando a gente conversou sobre a experiência, a gente vê que o ruído faz parte da vivência também. Porque a gente não vai conseguir ter o momento perfeito de silêncio absoluto, de ausência de doença ou ausência de preocupação para meditar. Então, quando o meu vizinho começa a bater, eu tentava fazer minha prática antes dele começar. Se não era possível...
ia fazer mesmo com aquele barulho. É parte. E aí uma ótima situação para a gente perceber a nossa reatividade. Como que a raiva vem. Como que dá vontade de você, para de bater aí. Sim. E aí você percebe isso e vai treinando como reagir a isso sem extravasar tanto assim. Né? Como manejar melhor. Então, é também material. E porque no fim, né, é isso. Eu tenho várias alunas que são mães e que no início da manhã é caótico. Menino chorando, não dormiu direito. Como é que medita desse jeito? Então, é muito encontrar dentro da própria rotina e sabendo que naquela rotina também é possível estar presente, mesmo que não sejam as condições ideais. Então, encontrar esses espaços, pequenos espaços, e através da forma como a gente se relaciona com o que está acontecendo, para poder ter esses recursos. Senão, a gente se esgota, gente. Se esgota muito. No fim das contas, muito mindfulness para aguentar aquela reforma, viu? Nossa Senhora. Respirando. Quando eu e a Raíssa, a gente fazia karatê, a gente participava da seleção brasileira, lá sempre tinha um momento de meditação, né? As artes marciais, querendo ou não, elas trazem um pouco disso. E a gente não gostava, né? Não. E lá sempre tinha um momento de meditação. O que vocês não gostavam? Me conta, o que vocês sentiam? Porque primeiro que muitas vezes no karatê você fica com o joelho dobrado ali em cima, então aquilo judiava da gente, a gente ficava um tempão ali. Então já levantava dali, tipo, toda descadeirada. Todo início de treino é aquilo, é o mesmo ritual, né? Sempre tem uns 2 minutinhos no mínimo, tem. Todo início de treino, normalmente, 2 minutinhos já tava desconfortável. Não, 2 minutinhos, não, 2 minutos era tranquilo. Mas quando a gente ia pra concentração da seleção brasileira, a gente passava meia hora fazendo práticas de meditação. Então, acordava super cedo, ia para um campo, olha lá um ponto, muitas vezes fazia com o olho aberto, muitas vezes fazia com o olho fechado, enfim. E fazia as práticas lá. Mas era uma coisa que a gente não gostava muito. E eu acho que o fato da gente não gostar muito e não estar be present naquele momento, eu não sei o quanto exatamente. De fato poderia ajudar a gente, mas existia uma tentativa de... Quando eu, pelo menos, quando eu ficava de joelhos e fechava os olhos, meu olho queria abrir o tempo todo. Ele não tinha vontade de ficar fechado, né? Assim, era algo meio que... eu fechei porque tinha que fechar. Mas não tem essa intenção, né? Então, é por isso que é difícil. A gente não tem essa intenção, não é acostumado a minha pergunta seria o seguinte. Essa prática de meditação ou de... Enfim... Existem artigos que falam que isso aumenta o foco da pessoa. Sim. Tanto para atletas quanto para o dia a dia. Sim. Você tá mais be present, tá mais focado no que realmente... Porque uma coisa nossa é você entrar numa luta, na época, e você tá olhando a pessoa que tá lá atrás. Tipo, eu tô olhando para você que é meu adversário, mas eu tô enxergando o cara que tá tirando foto lá e às vezes, dormi e levei. Então acontecia muito isso de você entrar às vezes meio perdido e não dar tempo de focar na luta e perdia. Sim. Então existia essa tentativa de... Né, de deixar o atleta um pouquinho mais focado. E a outra pergunta que eu ia te fazer, existe algo relacionado eu não sei se existe algum nome, lá a gente falava que era o terceiro olho, enfim, dessa questão de estímulo aqui na parte do frontal, algo assim? Sim. Então, hoje a gente já sabe que existem alterações em córtex pré-frontal, que é relacionado muito a controle inibitório, que é você conseguir controlar, de certa forma, alguns impulsos, de você conseguir focar naquilo que você quer, de você conseguir sair desse lugar de narração na cabeça, de ficar contando histórias e experimentar esse corpo que está aqui agora e essa relação com o adversário também, de você estar ali completamente presente, focado, concentrado, né? Associando também com tudo que você aprendeu. Então, tem uma questão de memória aí, porque karatê... Assim como artes marciais em geral, né? Você tem uma sequência de movimentos que você vai treinando, até ficar automático. Porque... Você podia mostrar aí. Claro. Uma coisa. Então, isso eu tenho de memória também. Então, de você perceber o que vai acontecer ali e rapidamente você reagir. Então, para você reagir rapidamente, você tem que ter treinado prévio. Né? Então, a prática de meditação ajuda na concentração, na atenção. Então, a gente consegue sustentar mais a atenção ali e perceber mais o que está acontecendo. Isso se dá principalmente pela ativação de áreas pré-frontais e também ativações de áreas temporais, né, do cérebro. E, além disso, tem também de você não se deixar levar por
não só estímulos externos, mas também estímulos internos, da própria ansiedade. A ansiedade que você sente ao estar, sei lá, no final de um campeonato mundial. Vocês aí que já estiveram sabem do que eu estou falando, né? Da ansiedade de performance. Pô, você treinou pra caramba pra estar ali. E a ansiedade pode simplesmente te travar. Você não conseguir fazer as coisas. Então, é muito sobre conseguir se regular emocionalmente também. Então, não só atencionalmente, porque muitas pessoas acham que meditação é só sobre concentração. Mas é também sobre emoção. Então, quando vocês me dizem que antes do treino existia, sei lá, alguns minutos de prática, entender qual era a intenção e como era a preparação para isso faz toda a diferença para o resultado que você tem. Porque se é só de forma obrigatória para treinar apenas a atenção, isso pode até te ajudar a redirecionar o teu foco para o adversário ao invés da tua ansiedade. Mas depois a conta chega. Então, como você vai lidar com essa ansiedade? Geralmente se manifesta no corpo, começa a ter sintomas corporais mesmo. Então, o que eu costumo fazer é trabalhar principalmente essas duas dimensões, né? Tanto a atenção, então vamos focar. Percebe que viajou, tá pensando em uma outra coisa, volta para cá. Quanto a regulação emocional. O que você está sentindo agora? Qual é a tua tendência de reagir quando você sente isso? Como que é possível a gente modificar essa reação, esse comportamento? E aí, com o tempo, a gente vai mudando completamente a forma como a gente presta atenção e como a gente reage às emoções. Então, ao invés de reagir, a gente passa a responder de forma mais consciente, né? Não fica tão automático. Tinha um trabalho muito legal que a gente fazia, que tinha um psicólogo lá, e era um trabalho mental. Você já viu Karatê, né? Já assistiu Raíssa Mariana? Já assisti Raíssa Mariana lá em João Câmara, essa menina famosa. Ela é a deusa do Karatê, gente. Raíssa Mariana era muito boa em kata. Kata é aquele movimento que a gente faz como se fosse um teatro apresentando soco e chute. Existe a competição de kata individual, mas existe o kata em equipe, que eu preciso que 3 pessoas façam exatamente no mesmo tempo. Que ela se desloca exatamente no mesmo tempo, a defesa, o soco, e enfim, tipo, ela não pode, eu não posso olhar o outro pra fazer, tem que estar muito conectado. Então, assim, é muito be present a equipe pra ser boa, porque se eu esperar o outro sair, eu já saio atrasado, e isso aparece numa apresentação. Então, a melhor equipe sempre era aquela que treinava sempre junto, porque é natural, já é o tempo deles. E tinha um trabalho que a gente fazia que era mental disso, então fazia o kata mental. Então, a gente parava, os 3 da equipe, a gente fechava o olho aqui, e aí o sensei falava Hajime, que era para começar, aí mentalmente os 3 faziam um kata na cabeça, e aí, quando terminava, abria o olho. E aí, a gente tinha que ver se as 3 iam abrir o olho no mesmo tempo. Porque aí eu começava realmente a pegar esse tempo para todo mundo fazer junto. E é muito legal, porque isso realmente é trazer atenção para o que eu quero fazer. Não é só um movimento. É eu estar ali conectado, eu saber exatamente... Eu sentir a respiração do outro. Então, isso era um trabalho muito legal que a gente fazia de be present. Tudo é be present. O nome do episódio vai ser Be Present. O Karatê, ele veio do Japão. Certo? E a meditação é muito forte no Japão. Também. Eu acho que as artes marciais, a grande maioria, eu acho que traz muito isso pra gente, né? A meditação tem alguma coisa a ver, entre aspas, né? Vou fazer a pergunta assim. Com expectativa de vida, por exemplo, com longevidade? Sim. E isso ajuda? Se aumenta? Se aumenta, Eu vou começar mais? Agora. Começou agora. Eu vou até arrumar. Ajuda, aqui, gente. Ajuda. Ajuda no Mindfulness. Ajuda. Tem estudos já mostrando efeitos tanto no potencial desinflamatório ou anti-inflamatório da prática. Então, se você tem um corpo menos inflamado, a tendência é que ele funcione melhor, né? E mais a longo prazo. E também tem trabalhos mostrando regulações epigenéticas, ou seja, a forma como os seus genes eles são expressados, isso também pode ser modificado a partir da prática meditativa. Tem estudos mostrando também que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem algumas áreas no nosso cromossomos que elas vão sendo desgastadas. E aí, a prática acaba prevenindo o desgaste dessas áreas. Então,
Não é que não vai desgastar, mas vai desgastar menos à medida que a gente vive. Então, está, sim, relacionado à longevidade. Eu vejo como um processo muito natural de que, se a gente pensar assim, a inflamação ou o estresse está muito relacionado com essa expectativa de um futuro, que geralmente é catastrófico, é ruim, isso me gera toda uma reação no corpo. Se eu vivo sempre nisso, vai dar ruim. Provavelmente eu vou ter alguma questão cardiovascular e, enfim, na vida. E vou viver menos. Se eu começo a cultivar um estilo de vida onde eu tenho mais consciência das minhas emoções, tenho mais consciência dos meus alimentos, o que é que eu estou comendo, como eu estou comendo, tenho mais consciência do que está acontecendo e consigo reduzir o processo inflamatório do corpo, a gente consegue aumentar essa expectativa de vida por várias vias, né? Vias aí de diminuir citocinas inflamatórias e de aumentar, por exemplo, diminuir, na verdade, a quantidade de telomerase aí que existe no nosso corpo, que é essa que quando a gente vai envelhecendo, ela vai diminuindo. Então, é importante meditação para, sim, longevidade, para se viver mais e não apenas mais, viver melhor. Qualidade, né? Com menos cabelo branco? Aí tá difícil. Então, não tem como retroceder. Não tem como. Aí fica mais difícil. Fica. Bom, o que mais você tem a dizer sobre o Mindful para o pessoal? O que você acha que é interessante do pessoal saber? Tem algum estudo legal, assim, curioso sobre o Mindfulness? Eu acho que em 2017, quando a gente estava lá na Espanha, que eu fui lá para fazer o meu doutorado sanduíche, eu lembro que eu comprei um livro em espanhol de Mindfulness, mas eu nunca li. Entendeu? Tá guardado ainda. Eu nunca li. Eu lembro que na época a gente foi numa feira. E a gente achou alguns livros. Eu falei assim, eu acho que estão falando muito desse negócio aqui. Vou comprar. Mas não chegou na vez dele ainda. Pode ser que seja agora, hein? Talvez agora é o momento. Qual é o país que mais pratica meditação? Tem como saber, assim, que mais respira isso? Vixe, Maria. Respira essa coisa. Respira isso. Não é, porque você pensa assim, eu pensei, o Japão, o cara deve do Japão, uma consciência maior que porque isso, acho que depende do tipo de meditação, né? Porque aí existem vários tipos. Sim. Existe meditação transcendental, que é aquela que você usa mantra. Existe... O mindfulness tem duas bases principais, que é a meditação vipassana e a meditação shamatha. A shamatha trabalha principalmente a concentração. E a vipassana trabalha principalmente o insight, o que você aprende, ou o que você enxerga ao prestar atenção, por exemplo, em sensações do corpo. A gente não usa mantras, então depende muito de qual tipo de meditação se fala. Mas os Estados Unidos hoje, né, é líder em estudos com mindfulness, porque lá começou, né? O Jon Kabat-Zinn, que é o cara que ele é professor lá de Massachusetts. Eu demorei a falar essa palavra. Não, tudo que acontece aparece em Massachusetts. Tudo é isso. Ele é professor da Faculdade de Medicina, apesar de não ser médico. Acho que ele é biólogo. E aí, ele criou o programa em 75, e desde então a coisa... Hoje tem programa para tudo. Tem programa para redução de estresse, tem programa para redução de ansiedade, tem programa para criança, tem programa para produtividade, para líderes, então para câncer. Então, assim, tem variações, né? Então, não saberia dizer qual é o país que mais pratica. Mas você já viu mais algum estudo de mindfulness para autista? Porque você estava falando da conexão, e o autista é o que tem a dificuldade realmente de se conectar. Sim, existem alguns estudos, mas pouco, com N amostral muito baixo, então a gente não tem muita certeza qual é o efeito. Deve ser bem desafiador. Costuma ser. O que tem aparecido bastante é estudo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é outra coisa que tem surgido muito com as crianças agora, especialmente devido ao uso da tecnologia. E aí tem esses estudos mostrando que é possível a gente reduzir esse déficit de atenção a partir da prática de mindfulness voltada a crianças e também a adultos, porque tem adultos que têm TDAH.
Então, Eu tem devo ter. isso. Eu devo ter. Sim. Não tem, não. Tem, não. Mas acho que independente de ter um diagnóstico ou não ter um diagnóstico, assim, o estilo de vida que a gente escolhe ter, né, precisa fazer sentido. Então, o Mindfulness entra como essa possibilidade de ter um estilo de vida mais presente com tudo que a gente faz. E aí isso vai implicar na longevidade, isso vai implicar na redução de ansiedade, vai implicar em um bocado de coisa. E os livros, tem vários livros, né, disponíveis hoje, tem vários aplicativos disponíveis também para a galera que quiser saber mais e praticar, né, tem muitos recursos gratuitos disponíveis. Tá na hora de criar o teu. Eu já tenho, não tenho o meu, né, não tenho o meu, mas eu tenho áudios em um aplicativo. Entendi, legal. Que tem lá vários, tem áudios de 5 minutos, áudio de 45 minutos, então tem a todo gosto. Então, a minha ideia hoje, né, é realmente passar para as pessoas algo que me ajudou e me ajuda demais, né, que transformou completamente a minha vida e a minha carreira, né, tanto durante o doutorado, no pós-doutorado também eu estudei Mindfulness e agora empreendendo, né, através do Mindfulness, vendendo cursos com Mindfulness e vendo a transformação acontecendo nas pessoas. Então, acho que o mais gratificante é ver uma pessoa, por exemplo, me recordo muito de uma paciente que eu tive, cliente, que ela estava num curso comigo e ela tinha câncer. Ela chegou para mim, ela estava em remissão, né? Só que muito ansiosa. E eu acho que o câncer tem muito disso de chamar a gente pro aqui e agora, porque ele joga na nossa cara a nossa fragilidade. É tipo a nossa finitude. Você pode morrer. A gente pode morrer agora. Posso morrer. Basta estar vivo. Só que a gente escolhe não olhar para isso, né? E o câncer acaba te trazendo essa finitude e você lide com a angústia de que você pode morrer. E que vai morrer, como todos vamos, né? Mas as pessoas não gostam que a gente fala de morte. Mas as pessoas não gostam de falar de morte. Me perguntaram, eu vou fazer o RCA 360 em 2023. Eu falei, eu não sei nem se eu vou estar viva. A pessoa ficou brava comigo. Isso é uma coisa que eu falo muito nos cursos, assim. Porque no fim a gente está morrendo o tempo todo. De uma forma ou de outra, né? Nossas células estão e a forma como a gente está no mundo também está morrendo o tempo todo e renascendo. Então, essa paciente, ela chegou para mim e aí ela, muito ansiosa, queria viver mais presente para a filha no tempo que ela ainda tinha disponível. Durante o curso, ela começou a sentir algumas coisas e foi fazer exame e descobriu que ela estava numa recidiva. E aí ela chegou para mim um dia e falou assim, Geice, em 4 anos de câncer, eu nunca tive coragem de abrir um exame. Nossa. Hoje, eu tive. E eu devo isso a você, às práticas, porque eu sei que eu não sou esse diagnóstico. Isso é um papel. O que eu posso fazer com isso a partir de agora é minha escolha. E eu aprendi isso aqui. Então, aquilo me tocou tanto. E para ela, o fato dela conseguir abrir um exame, mesmo tendo um diagnóstico, que ela vai ter que fazer quimioterapia novamente, aquilo não a abalou como antes. O medo que ela tinha, né, de abrir um exame, de se deparar com uma recidiva, aquilo, apesar de toda a história que ela teve, naquele momento ela conseguiu ultrapassar esse medo, ela conseguiu abrir e não se identificar tanto e não se limitar com esse diagnóstico. E a partir daquilo ela começou a viver intensamente, presente para a filha, disponível. E tem um livro que fala muito sobre esses processos do morrer e como que diante dessa finitude a gente começa a realmente viver mais presente. Porque é isso, a gente se dá conta de que a vida ela acaba. E que a gente precisa aproveitar o agora. E aproveitar o agora é sobre isso, né? É sobre relações, é sobre como é que eu estou no mundo, as escolhas que eu faço todo dia. Não só quando eu tirar férias, não só quando eu me aposentar, né? Então, acho que cada turma eu aprendo muito sobre isso, assim, sobre ver, né, a pessoa mudando completamente a forma como ela lida com uma doença, a forma como ela lida com a saúde, a forma como ela lida com as coisas da vida, e isso é muito gratificante. Eu acho que é uma missão para mim, assim, que tem me trazido muita satisfação e contentamento. Mas isso é uma coisa que a gente também tá passando aqui nesse podcast, que é realmente aprender com cada convidado, poder realmente ver a história de vocês, se inspirar nisso, falar assim, nossa, que legal, né? Tipo, tudo que a Geice passou, tudo que ela fez, as dificuldades, como que ela encarou isso daí
e o que ela vem fazendo todos os dias. Eu acho que o legal é isso, é ser um aprendizado, é ser algo suave, é ser uma conversa suave, mas existe um aprendizado por trás disso, existe uma mensagem muito forte por trás disso daí, e a gente saber realmente levar isso, né, para as pessoas que realmente precisam. Exatamente. Me diz uma coisa, falando da sua área de pesquisa, que é fibromialgia, o que se tem de novo aí em fibromialgia? Que era, né? Era. No doutorado, no início, era fibromialgia. E aí, acabou que eu mudei o projeto. Agora, no pós-doc, eu ia pesquisar também fibromialgia, que também eu acabei mudando. E o foco acabou sendo muito mais saúde mental. Mas o que a gente sabe da fibromialgia hoje é que existe um fundo inflamatório muito forte. Algumas pessoas acabam categorizando a fibromialgia ali dentro de um espectro da depressão, porque está junto, está super associado. Na verdade, é muito comum uma pessoa que sente dor crônica, como a fibromialgia, ter alguma questão com o humor. E a experiência dolorosa, ela não é só dolorosa fisicamente, né? Ela é dolorosa emocionalmente também, porque acaba vindo muitos pensamentos que trazem essa questão de incapacidade, de que eu não vou conseguir, de que por que comigo, como é que eu lido com isso. Então, uma das coisas que eu faço, especialmente conversei sobre isso lá no RCA, né, quando eu estava falando sobre presença e para fisioterapeutas. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, tento fazer esse paralelo de levar uma nova forma de olhar para a dor, para auxiliar o paciente a lidar com aquilo. Não só com a dor física, mas também com a dor emocional que vem junto com a dor física, como, por exemplo, acontece na fibromialgia. Então, além dos aspectos físicos que que o paciente com fibromialgia apresenta, a gente precisa também olhar para o emocional e o mental, né? Existe uma questão cognitiva, que chama de fog, né? Como se a gente estivesse anuviado, como se estivesse muito confuso. Tem dificuldade de concentração na fibromialgia. O sono é alterado. O sono alterado vai impactar no humor, vai impactar na atenção, vai impactar na memória, vai aumentar a dor. Então, existe um ciclo aí que é muito doido, que a gente precisa olhar, não só como fisioterapeutas, não só tratar ali, colocar um laser ou fazer uma terapia manual, mas também trazer uma possibilidade desse paciente ser educado a manejar ou a lidar ou controlar, como queiram falar, acho que isso a é mais dor. importante, né? Essa educação. Total. Né? Às vezes o paciente crônico, ele ainda existe a esperança da cura, né? É aquela falsa ideia de que eu vou fazer alguma coisa milagrosa e nunca mais vou precisar tratar isso, né? Existe essa procura do paciente de algo, de alguém que tem a pílula e às vezes o físio acaba comprando essa ideia também. E o físio fala, não, peraí, eu vou te curar aqui. Não existe cura, não sabe? existe. Então, o pessoal começar a entender realmente que é uma educação. Isso. Eu preciso educar o meu paciente, eu preciso me educar para entender como lidar com esse paciente e saber ir manejando isso daí, porque não é fácil. Tem um livro, chama Viver Bem ou Viva Bem. Acho que é Viva Bem com a Dor e com a Doença, da Vidyamala Burke. Ela passou por um processo de dor muito forte, desenvolveu um programa baseado em mindfulness voltado à dor crônica. E é muito interessante os insights que ela traz de como que a gente pode, na nossa experiência enquanto pessoa que sente dor física, ou com os nossos pacientes, aplicar esses conceitos de como é que eu posso me cuidar melhor agora, mesmo com essa dor. A aceitação daquilo que eu não posso controlar, aí vem a questão do controle. Aquilo que eu não posso modificar agora. Então, fibromialgia é uma coisa que você provavelmente vai ter aí crises, claro, mas vai conviver com isso por muitos anos, quiçá a vida toda. Se preocupar tanto e se revoltar com isso, vai resolver? Não vai. Então, como que eu posso, através de recursos, como, por exemplo, a meditação, mindfulness, construir um espaço seguro que eu possa lidar melhor com isso, né? Que eu possa, mesmo na crise, não sofrer tanto. É isso que eu acredito muito que muitos fisioterapeutas profissionais da saúde podem contribuir, né? Para além de todo o resto que a gente já contribui, trazer esse olhar para a saúde mental, para um ser humano que não é só um músculo, que não é um osso, que não é só uma articulação, né? Um ser humano que tem uma história ali. Tem uma dor que muitas vezes ela está no físico, mas ela vem por trás com a questão emocional.
E não é só o psicólogo que tem que acessar essas coisas, né? Acho que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos cuidar de saúde, promover saúde, não só tratar doenças. Então, eu vou muito por esse lado, assim, de que é preciso que a gente promova saúde através da educação, através de fazer com que o paciente tenha autonomia para cuidar de si, não deixar o paciente dependente do meu serviço. Não é sobre isso. Pelo menos eu acredito que não é, na minha prática clínica, não é sobre isso. Nem como fisioterapeuta, nem como terapeuta em mindfulness, né? É muito para ensinar para ele como é que ele pode se cuidar melhor, como é que ele pode construir recursos para poder sair de uma crise, para poder manejar uma crise. Né? E quando os profissionais começarem a entender isso e começarem a estar presentes para os pacientes, começarem a ensinar também ao paciente como existe uma potência enorme nisso, de como é que a gente controla a nossa mente, como é que a gente traz a nossa atenção para onde a gente quiser, isso aí, gente, é poder. Então, a gente precisa empoderar os nossos pacientes e a nós mesmos, né? E a meditação mindfulness é uma possibilidade de fazer isso. Com certeza. Arrasou. Adorei poder aprender um pouquinho mais sobre mindfulness com a doutora Mindfulness. Adorei estar aqui com Deixa vocês. uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo com a gente. Deixa. Eu gosto muito de algumas frases, assim, sempre falo algumas frases. E tem uma que é de uma professora muito querida, na verdade, inspirada no Sartre, que é um filósofo existencialista, e essa professora, que é a professora Georgia Sibeli, que ela fala muito sobre luto, e eu venho estudando muito sobre isso, e aí ela tem uma frase que fala assim, por sermos finitos, é que todo ato consciente faz sentido, ou toda escolha consciente faz sentido. Então, quando a gente se depara, né, que o hoje está acontecendo aqui e agora, quando a gente traz essa escolha de viver o que a gente está passando, seja um momento bom ou um momento ruim, porque a grande questão é que a gente quer fugir da dor, do sofrimento. Mas o sofrimento faz parte da vida, né? As perdas fazem parte, a morte faz parte, seja uma morte simbólica, né, de uma identidade, de um trabalho, de uma forma de existir no mundo, como também uma morte, né, de pessoas. Mas diante dessas perdas, diante dessas mudanças, a gente tem a possibilidade de escolher construir algo diferente. E a partir da presença, a gente começa a identificar o que faz sentido. O que faz sentido para mim hoje? Onde é que está meu desejo? Não só baseado na expectativa do outro, mas no que eu quero fazer, no que eu posso fazer. Não só no que eu devo fazer, porque às vezes a gente fica só no que eu devo, eu preciso, eu tenho que... mas o que eu quero. Então, e para a gente acessar essa dimensão do desejo do que eu quero, a presença é uma ferramenta. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que vocês possam acessar isso, que vocês possam se tornar presentes e cada vez mais dar espaço, né, para quem você seja dentro do campo profissional ou também do campo pessoal. Então, be present. Hashtag. Resumindo, todo mundo vai morrer, esteja presente no agora. É sobre isso. Vamos fazer um episódio sobre luto daqui a pouco. É bem isso. Jace, obrigada. Obrigada de coração. Coloca a tua redes sociais aí. Coloca aqui assim, ó. Aqui, ó, gente. Instagram. Aqui, quem quiser me seguir, aqui embaixo vai aparecer Jace. Fala aí qual é. GEISSY.araújo. Instagram, né? E também tem o meu site, jacearaújo.com, que vocês podem achar aí mais informações sobre cursos, recursos que vocês podem utilizar, que estão disponíveis aí. Certo? É porque ela é artista. Ai, gente, amei estar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Parabéns por toda a sua trajetória, por toda a sua jornada, por todas as decisões que você teve que tomar. Eu acho que isso é o que todo mundo passa todos os dias, né? Eu, Raíssa, já passamos por várias decisões difíceis e vamos continuar passando porque somos finitos. Isso. Então, a questão é realmente saber como que a gente pode aproveitar cada momento, poder inspirar mais pessoas, poder ajudar nossos pacientes, independente da profissão. E parabéns pela sua jornada. Muito obrigada. Tenho que falar mais. Parabéns. Obrigada. Fala, congratulations. Congratulations. Muito obrigada, É um prazer meninas. ter você aqui. Vocês me inspiram muito e parabéns também a vocês pela jornada e por estar aí revolucionando, né? Não só a fisioterapia,
mas pessoas, vidas. Então, obrigada por vocês existirem. Sou muito grata pela existência de vocês. De bola, a gente que agradece. Gente, obrigado pela presença de vocês. Clica aí embaixo, compartilha esse episódio com pessoas que você acha que vai fazer sentido na vida delas, que precisam estar mais present. E vamos meditar. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.